Certamente você está bem. Certamente você é uma pessoa próspera, abençoada, feliz, realizada. Mas Deus quer que você esteja melhor ainda no dia de amanhã. Amém? Muito bom, muito bem. Gênesis, no capítulo 28, versos 10 a 19, nós vamos ler esse texto. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul, e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Amém. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Engraçado, irmãos. Nós não podemos, engraçado, é importante, nós não podemos deixar de sonhar. Aceitamos a Jesus, convertemos, agora vamos deixar que Deus toque o barco. Deus nos ajuda a tocar o barco, mas o barco é nosso. Ele vai nos ajudar, não esqueça disso. Certo? A sua esposa é sua esposa, você tem que trabalhar junto com ela, em parceria, um consórcio. Você está na igreja. A igreja do Brasil para Cristo, para mim é a melhor igreja, uma igreja boa. Amo e respeito as outras, quero bem, mas a minha é muito mais ainda. Mas eu preciso trabalhar pela minha igreja, me esforçar pela minha igreja. Eu tenho parceria com alguém, mas eu preciso cuidar dessa parceria. Ela não pode ficar estagnada, ela é dinâmica. Todas as coisas que têm vida são dinâmicas. A gente precisa de alguém que ajude, alguém que impulsione, que toque, que lidere, que faça. Então, o homem não deixa de sonhar quando morre. Ele não deixa de sonhar quando morre, mas morre quando deixa de sonhar. Ele pode estar vivo, e se ele não está sonhando, ele está como morto. Agora, ele, o homem, a pessoa, o ser humano, quando deixa de sonhar, aí a sua vida se estagnou. Aí tudo parou. Porque o sonho é o brilho, o sonho é o espírito da coisa, é o espírito daquilo que nós estamos fazendo. Quando nós sonhamos aquilo que estamos realizando, por isso o casamento é um projeto em construção. Quando deixamos de trabalhar nele, significa que morreu o casamento. O casamento, ele é dinâmico. Cada dia tem suas nuances novas e nós precisamos estar atentos para trabalhar a cada dia. Surgiu uma necessidade, vamos trabalhar. Quando não queremos fazer mais nada, nem sonhar por ele, aí morreu. O homem morre quando deixa de sonhar. A empresa morre quando não há perspectiva, perspecção, né? A família morre quando ninguém mais pensa e age como família. A igreja se dissolve, morre, quando ninguém mais pensa como igreja. Igreja sai para fora dos muros, para ganhar vidas, não para viver lá, mas para trabalhar e trazer outras pessoas para ganhar, para conhecer a Jesus e para que sejam ganhas por Jesus. Aquele que tem um sonho não pode ficar estagnado, ele precisa avançar. Precisamos avançar. Sonho
ele precisa estar vivo dentro de nós. Precisamos guiar, dirigir esse sonho com a força que Deus nos deu, mas com a nossa capacidade, a nossa força também. O sonhador é aquele que fortalece o sonho, que dá vida para o sonho, que vai atrás do sonho. Jacó partiu da terra em que ele morava com seus pais, em Harã, e eu estava hoje pensando nessa história. Como é difícil uma partida, como é difícil uma locomoção, como é difícil sair de um lugar de conforto, como é difícil abandonar aquilo ali. Como é difícil até sair de casa no tempo de chuva, né? Como é difícil para o trabalho, quando está um frio enorme, levantar de manhã cedo. Estou vendo isso até ir para a academia, como é difícil levantar cedo para ir para a academia. Nós arranjamos outro horário agora que é de tarde. Mas como é difícil. Jacó teve essa dificuldade, como todos nós temos. Eu lembrei da minha história. Eu era muito menino ainda, quando me converti. Eu me converti mesmo. Eu priorizei Jesus na minha vida. A minha vida foi uma antes e outra depois da minha conversão. Eu me converti para ser um crente de Deus, um cristão fiel, um cristão que avançasse, um cristão que não parasse diante dos obstáculos. Até que surgiu o meu chamado. Porque Deus quer essas pessoas, Deus chama essas pessoas. Aqueles que querem, aqueles que interagem, aqueles que são proativos. Deus quer, Deus busca. Deus busca. Eu estava, depois que me jubilei, agora fica bem tranquilo. Mas aí surgiu o meu livro de, tem que trabalhar, e agora? Não sou mais pastor de igreja, onde é que eu vou vender esses livros? Tem que ir, meu Deus do céu. E eu estava no aniversário do meu cunhado, estava com 100 anos, lá na cidade de Carazinho. Eu estava numa igreja que a minha irmã me convidou, fui muito igrejeiro, eu vou para a cidade, vou viajar, eu procuro as igrejas, irmã, não fico no hotel dormindo, eu vou para as igrejas, né? Aí eu fui na igreja com a minha irmã, noite de chuva, e o pastor, vai pregar, pastor, faltou pregador, o senhor prega. Eu pensei, eu vou pregar, sabe que faltou pregador, mas tá bom, eu aceito, preguei. Antes de pregar, estava ali lutando, e agora que eu prego, vou pregar, essa igreja estranha, uma igreja quadrangular, e agora, meu Deus, Deus falou comigo, está muito ansioso, tu prega contra a ansiedade, tu ministra e atende as pessoas nessa área, nesse transtorno, porque está tão ansioso. A partir de hoje, Deus falou claramente comigo, não precisa te preocupar com nada mais, tu não é mais o pastor de igreja agora, já trabalhou muito, obrigado, trabalhou, agora tu precisa cuidar da tua vida e deixa que eu cuide das coisas que tu tens que fazer ainda. Não precisa te preocupar, nem te oferecer para ninguém, nem oferecer o teu trabalho. Mas se preocupe só em fazer aquilo que eu vou ministrar. Aí naquele dia em diante disse para Deus, Senhor, a partir de hoje, toda a cidade que eu for, eu não quero ir, porque as pessoas se sentiram constrangidas e obrigadas, porque me conhecem, me convidar. Fazer um favor. Eu quero ir se eu for para ser útil. Se eu for para ser bênçãos. E se for da vontade de Deus, o Senhor vai tocar no coração do pastor e vai me convidar. A partir daquele momento, irmãos, tem acontecido assim na minha vida. E como Deus tem me abençoado, todas as cidades que eu vou, Deus te abençoado. Todas as pessoas que eu tenho atendido no meu consultório, eu tenho recebido feedback de mensagens. Olha, que coisa boa ter conhecido o Senhor. Foi um presente de Deus, ter me atendido. E glória a Deus por isso, né, irmãos? Glórias a Deus por isso. Então, eu comecei a pensar nesse chamado que Deus me deu. Aí chegou o momento de eu abandonar minha casa. Menino que nunca havia saído de casa. Nunca havia estudado, estudei até o 3º ano, no meio da roça. Eu vim conhecer a cidade quando eu tinha uns 14 anos. E aí surgiu, uns 13 anos, surgiu a oportunidade de eu sair daquele lugar para bem longe, morar fora de casa, para ser um pastor, para ser um pregador. Não era pastor, ser um pregador, acompanhar um pastor. Ele chegou e me convidou, eu não o conhecia. Eu disse, eu quero. Porque eu sempre estava pronto para Deus, irmãos. Eu quero, eu vou.
Era aqueles crentes assim, eu vou. O pastor diz assim, quero alguém, eu estou pronto, estou aqui. Eu digo, eu vou, eu quero, eu sinto de Deus. E o pastor diz, tudo bem, tal dia eu te encontro em tal lugar, na minha cidade, em São Gabriel. Eu disse, eu vou. Aí cheguei em casa e disse, pai, eu vou sair. E o pai, mas será que tu vai mesmo? Será que é da vontade de Deus? E aí falei para ele que eu quero ir, senti chamado de Deus, contei os sinais que Deus tinha me dado, então tu vai. Aí chegou a hora da minha partida, irmãos. Sabe o que é isso? Deixar todos os irmãos, 7 irmãos, deixar meu pai, minha mãe já havia morrido. Nunca saí, nunca posei fora de casa. Nunca assim, não morei fora da minha casa. Para sair sabendo aonde eu iria ir. Que situação, como foi difícil para mim. Como foi difícil. Eu fui só na fé e na graça mesmo, irmãos. Morar na casa de uma pessoa que eu tinha visto só uma vez. E foi assim o início do meu ministério. E eu pensar, foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. E foi a melhor coisa que Jacó fez na sua vida. Se ele não tivesse saído daquele lugar para começar a sonhar os sonhos de Deus, eu ficaria só naquela geografia minha ali, né? Não poderia realizar e me conectar com as pessoas e realizar a obra de Deus fora do meu habitat. Jacó não poderia realizar a obra de Deus e nem ser o grande homem que ele foi, o grande patriarca que ele foi, se ele não tivesse a disposição de sair e abrir o coração para os sonhos de Deus. Às vezes ficamos muito fechados e com medo. O medo nos inibe, nos trava, o medo nos impede de grandes conquistas. E ele saiu, foi um homem corajoso, um jovem corajoso, deixou o pai, deixou a mãe, deixou o seu lugar, deixou os seus parentes e foi para a casa de seu tio que talvez ele não tinha muito contato, e não sei, ele não conhecia o lugar. Ele não sabia onde era, ia só na direção de Deus. E ele teve esse sonho maravilhoso, irmãos, neste caminho, nessa caminhada, nessa sua jornada, bem diferente, algo bem diferente na sua vida, mas cheia de fé, porque certamente ele ia com muitas perspectivas, né? Deus tinha gerado muitas perspectivas na sua vida. E ele chegou num lugar de muitas pedras, chegou no deserto, onde havia só pedras, talvez uma montanha cheia de pedras. E ali anoiteceu, ele tinha que dormir para depois, no outro dia, continuar a sua viagem. E ele viu aquele monte de pedras. Pedras, não é bom caminhar sobre as pedras, viver sobre as pedras. Não dá nada nas pedras, é um lugar quase que inabitável. Ele tinha que dormir ali, e ele deitou-se, e não tinha travesseiro, mas tinha as pedras. E eu fiquei pensando, ele poderia ter reclamado, ele poderia ficar amargurado, reclamando da vida. Por que aconteceu isso comigo tão jovem? Por que todos os meus pais servem a Deus? Meu avô servia a Deus, patriarca, meu pai serve a Deus, meu pai Jacó, meu avô Abraão, por que eu estou sofrendo? Mas os sonhos, irmãos, são semelhantes à fé. Quando nós estamos na fé, porque os sonhos são das emoções, a fé das emoções ligando o espírito, o nosso espírito, a nossa vida com Deus. E ele começou a se resignar, uma pessoa de fé resignada. Ela aceita as coisas sem reclamar. Não é um reclamão, não é uma pessoa amargurada, uma pessoa amarga, mas é uma pessoa muito dócil. Porque naquele momento de fragilidade humana, naquele momento de necessidade, ela começou a usar as coisas que ela tinha em mão, porque sempre Deus nos dá algo, coloca algo, às vezes não tão fáceis de manejo, né? Porque as pedras não são fáceis de manejar uma pedra. Como é que ele ia dormir no meio daquelas pedras? Aí ele deitou-se e sabe o que ele fez? Pegou uma pedra e fez de travesseiro. Ele poderia ter ficado muito bravo com aquelas pedras. Poderia ter amaldiçoado a sua vida, porque aconteceu isso comigo. Poderia pensar, tem suicídio, acabou, não quero mais para frente, para quem está sofrendo assim, que graça tem a vida. Não, irmãos,
ele se resignou, ele se humilhou, pegou as pedras, fez travesseiro de uma pedra grande e reclinou a cabeça. Quem é que gosta de dormir colocando uma pedra no travesseiro? Imagina você tirar aquele travesseiro molinho, aquele macio da sua cama hoje à noite, colocar uma pedra dura e você colocar a cabeça ali. Será que isso é bom? Não era bom, irmãos, aparentemente, mas era o melhor que Deus tinha para ele. Às vezes o melhor que Deus tem para nós é um pouco ruim para nós, é desagradável para nós, mas é o que Deus quer nos dar. Era o melhor para mim sair de casa, era melhor para mim ficar sem meus irmãos, que eu nunca tinha saído de perto deles. A minha irmã mais velha, que era como a mãe, era muito ruim para mim, isso foi muito sofrimento para mim, muito vergonhoso, um menino retraído, o menino da campanha, do interior, viver na cidade agora com estranhos. Que difícil até de comer, até de pedir as coisas, mas era isso que Deus queria. Era o processo da minha vida. Eu deveria aceitar, e eu aceitei com alegria, porque cria em algo maior. Quando nós sonhamos, quando nós temos fé, nós projetamos a nossa vida para algo, entendemos aquilo que Deus vai fazer, mesmo nos momentos difíceis que estamos passando. E ele deitou ali, irmãos, e dormiu, cansado. Aí ele teve um sonho. Deus pode falar conosco de muitas maneiras, nos momentos decisivos das nossas vidas, nos momentos que Deus quer trabalhar conosco, quer nos usar em suas mãos, quer fazer algo maior, que Deus quer realizar a sua obra, o seu propósito com cada um de nós, com cada indivíduo, com cada pessoa. Eu era um indivíduo, Deus queria fazer algo na minha vida através de mim, e olha o que Deus tem feito, irmãos. Olha, se eu fosse escrever minha biografia, olha o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo ainda. Eu estava ontem em casa, um pastor de São Paulo disse assim: olha, eu vi sua palavra lá, eu quero que você venha aqui em São Paulo. Eu estive lá 2 meses atrás, né? Li o seu livro, estou maravilhado com o seu livro. Deus abençoa a minha vida. É um psicólogo também, Deus abençoa, maravilhou a minha vida. Minha vida está abençoada por isso. E agora eu quero trazer o senhor aqui. Temos um projeto da nossa igreja, uma igreja lá em Jacuí, lá em São Paulo, uma das maiores igrejas nossas. E o senhor veio ficar um tempo conosco aqui. De manhã cedo, né? Não me ofereci, ele ligou para mim. E eu digo: olha, estou aqui, eis aqui teu céu. O que Deus está fazendo? O que Deus realiza? Imagina se eu, naqueles momentos de dificuldade, voltasse para casa. Eu poderia ter voltado, né, irmãos? Eu poderia, a gente pode fazer o que quiser da vida da gente. As escolhas são nossas, mas nós somos responsáveis por nossas escolhas. Eu escolhi deitar, dormir como travesseiro uma pedra e esperar a vontade de Deus na minha vida, do que ficar no meu conforto e me rebelar e reclamar mais tarde da vida. Hoje sou uma pessoa de idade que não tenho que reclamar, sou uma pessoa dócil, irmãos. Não tenho que reclamar de nada, de nada, de nada, de nada. Falo de todo o meu coração, para a glória de Jesus, para a glória do Senhor. Aí Deus falou com ele de noite, deu um sonho. Deus fala de todas as maneiras, pode falar com sonho, pode falar através dessa pregação com você, pode falar através do seu discipulador, do seu irmão, da sua irmã, do seu parente, do seu pai, da sua mãe, da sua irmã. Ele pode, repetir, né? Ele pode falar, Deus sabe, Deus fala como Ele quer. Falou através de um sonho, e ele viu aquela escada que o topo alcançava no céu. Estava sobre a terra, com os pés escorados sobre a terra, e anjos desciam e subiam. E ele se alegrou muito com isso. E quando se acordou, ele disse: é um sonho, mas é mais do que um sonho. É Deus falando comigo. Porque a gente sabe quando é um sonho de bobeira, assim, irmão, de barriga cheia, é um sonho, uma saturação de espírito, a gente sabe, dando a bola, bobagem, sonho, mas tinha certeza que foi Deus que falou com ele. Já não aconteceu isso com você? Podemos sonhar acordado, podemos sonhar dormindo, podemos sonhar com a mente, com os pensamentos, podemos aceitar ou rejeitar os nossos sonhos. Ele sentiu paz naquele momento. Ele disse: esse é o meu Deus, esse é Deus. Olha que Deus tem um trabalho. Deus está me falando comigo. Que bom ter me deitado nessa pedra, nessa montanha, passado frio e ter dormido mal. Mas foi muito bom para mim. E ele disse para Deus: Senhor, se tu fores comigo nessa jornada. Ele começou a sonhar a partir daquele momento, irmãos. Se for comigo e prosperares a minha vida. Ele não tinha nada.
Sabe que eu fiz esse paralelo com a minha vida, não que eu seja igual a esse patriarca, jamais, irmão. Mas aconteceu comigo assim também. Eu não tinha nada, irmão. Saí com a malinha velha de casa, sem nada, 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 nada. Um sapatinho velho, um terninho, surradinho, uma camisa, só uma camisa. E só naquela mala. Nada, nada, nada. Sem dinheiro, sem nada. Pastor pagou as minhas passagens, tudo. Sem onde morar, sem conhecer a cidade, sem conhecer a esposa do pastor, os filhos dele. Eu nunca tinha visto aquela cidade, nunca tinha andado, irmãos. Jacó também, não conhecia ninguém lá. Mas ele disse, se Deus for comigo, eu sei que Ele vai comigo. Eu não tenho nada agora, mas tudo que Deus colocar em minhas mãos, tudo que Deus me der, eu, quando voltar e passar nesse lugar, eu vou dar o dízimo de tudo que Ele me der. Isso eu tenho feito também, irmãos. Eu não me esqueci que eu saí de casa sem nada. Eu tenho dado o dízimo. Nessa campanha eu participo de todas, não vou estar aqui sábado, mas estou participando. Sempre participei. E ele disse assim, e tu, Senhor, falaste comigo nesse sonho, será o meu Deus, quando eu voltar. Tu serás meu Deus. E ungiu aquela pedra ali, né? A pedra é onde foi construído mais tarde o templo lá em Israel. Isso que Deus fez, irmãos, através desse homem. E ele saiu dali cheio de sonhos, cheio de projetos. Ele disse, eu vou conseguir, as dificuldades vieram, os problemas vieram, Satanás se levantou, mas ele estava munido de graça e de fé, e estava com esse sonho bem vivo no seu coração, e ninguém iria demovê-lo daquilo que ele havia planejado, de ganhar, de trabalhar, de investir, de conseguir muito, para depois servir a Deus com seus sonhos, e para servir a Deus e servir as gerações. Foi ali que Deus falou com ele, que ele seria a continuação daquela família, o patriarca daquela família. E a história termina assim. E aconteceu isso com Jacó. Aí vocês podem ler os capítulos seguintes ali, irmãos. Nós lemos aqui no capítulo 28. Lê todo o capítulo 28 e 29, vocês vão ver toda a história de Jacó, o que Deus realizou na vida dele. Eu quero dizer para você, para finalizar, se você não tem sonhado mais, quero convidar você a iniciar a sua nova vida, reiniciar a sua vida de sonhador. Comece a sonhar. Comece a colocar diante de Deus seus sonhos. E comece a fazer votos com Deus através dos seus sonhos. Porque Deus quer que a gente, através dos votos, esteja ali firme nos sonhos. Trabalhe por eles. Porque há um interesse nosso que os sonhos se realizem. E esse interesse nosso, ele não será somente para nos beneficiar, mas para beneficiar o Senhor. No seu casamento, na sua vida particular, na sua vida de jovem. Quais são os seus sonhos? Eu tinha muitos sonhos quando saí de casa. Tinha sonhos de um dia ser pastor. Tinha um sonho, Deus me deu esse ministério. Fui pastor antes de ser casado. Depois tinha sonho de me casar, mas parece que estava tão difícil me casar. Já estava com 25 anos, tinha saído de casa com 18 anos, e podia ter surgido algum pensamento na minha vida, tu é muito feio, eu acho que ninguém vai te gostar de ti, eu acho que não vai casar mesmo, eu acho que não é isso que Deus... Desista de tudo então na igreja não vai conseguir ninguém, parece que eu não conseguia ninguém na igreja, parece que nada batia no meu coração, aquela química de casamento, né? Eu digo, eu não vou casar enquanto não bater, enquanto não surgir, e não era a direção de Deus. Aí cheguei em Porto Alegre, encontrei essa morena aí, e estamos há 49 anos casados, irmãos. Eu não desisti do meu sonho, você vai desistir? Não desista. Se você não casou ainda, corra atrás dos seus sonhos. Dizia a minha sogra assim, né? Dá uma piscadinha. Queria ensinar a namorada. Dá uma piscadinha, minha filha, para aquele rapaz. Chegou, não desista dos seus sonhos. Reavive-o. Eu quero orar por você para que os seus sonhos sejam reavivados. Sejam reavivados.
Hoje vai haver um milagre na sua vida. Você vai voltar a sonhar. Se Jacó não se despertasse para sonhar, a sua vida terminaria no meio daquelas pedras ferinas, e ele, se não usasse aquelas pedras para bênçãos, mas para ferir os seus pés, seria um homem machucado, seria um homem traumatizado. Há muitas pessoas que estão servindo a Deus traumatizados, porque usaram as pedras para ferir o seu coração, para ferir a sua alma, para ferir a sua personalidade. Essa noite, use essa dificuldade para abençoar a sua vida. E comece a sonhar. E vá em frente. Seu trabalho. Existiram momentos na minha vida, irmãos, que eu fiquei quase nu servindo a Deus. O pastor que me chamou, vejam como ninguém pode trabalhar e matar os sonhos de uma pessoa que tem fé, que crê em Deus. Ele falou para mim assim: eu vou te levar, pastor, eu vou te levar, jovem jovem Milton, eu vou te levar para ser meu obreiro, eu vou te dar um salário. Eu digo: opa, que coisa boa. Sempre trabalhei, sempre tive meu dinheiro, né, irmãos, como pobre assim, mas sempre tive. Fui muito trabalhador. Com 14 anos trabalhava igual um homem. Com 20 anos estava trabalhando uma vez uma obra, e com 13 anos aí eu ganhava um salário de guri. Aí diz o carregado: mas o Milton trabalha igual a nós, vamos pagar por ele como uma pessoa grande, como adulto. E eu digo: oh, glória a Deus, amém. Sempre foi assim a minha vida. Aí diz o pastor: tu vai ganhar um salário. Eu digo: oh, coisa boa. E assim, o salário, Milton, me olhou bem nos olhos assim, né? Fome, perseguição e nudez. Salário: fome, perseguição e nudez. Eu digo: eu aceito. Aceite os desafios da vida, irmão. Não se afrouxe, não se acovarde. Vá à luta. Se estava levantando às 9 horas, comece a levantar às 6 da manhã. Glória a Deus. E vá à procure, se levante. Eu sou um psicólogo que trabalho também com a mente, trabalho com vícios, pessoas viciadas, e eu digo para as pessoas viciadas: você tem que fazer um enfrentamento, meu amigo. Não fique esperando só em mim ou no psiquiatra, e só em Deus. Se levante e diga não às drogas. Não admita que perdeu, mas se levante, ressurja das cinzas agora. E tem uma nova vida para a glória de Jesus. Tenho trabalhado com pessoas homossexuais. Sim, irmãos, digo isso, não tem vergonha, nem medo de dizer, porque eles disseram: nós estamos infelizes de sermos homossexuais, conhecemos a Jesus e não queremos mais essa prática. Nós não queremos. O Senhor pode nos ajudar nas nossas emoções, para que não fiquemos abatidos nas decisões que tomamos? Eu digo: posso. E tenho falado para eles: não se envergonhe da decisão que você tomou, porque se você não quer mais, é decisão sua, e eu vou trabalhar nas suas emoções, para que você não fique deprimido e abatido por causa das suas decisões. Então, digo para você nessa noite: é proibido parar. Glória a Deus, é proibido parar nessa jornada. Tem pedras? Tinha ali no lugar que Jacó estava. Coloque essas pedras e faça travesseiro delas. Deus vai dar um sonho para vocês, e depois vai dar um travesseiro de pena de ganso. De ganso, né? De pena de ganso. E você vai lembrar daquelas pedras. Isso tem acontecido comigo, irmãos. Diz o pastor assim: que você, pastor, seu hotel está preparadinho aqui. Eu já fui pregar, irmãos, fazer campanha quando era jovem, dormir nos galinheiros, porque não tinha lugar para dormir nas casas, irmãos. Nunca reclamei. E agora dizer assim: está preparadinho o hotel. E eu, como já tenho procurado um pouco de internet pela minha profissão, né? Fui na internet e vi o hotel da cidade. Tem uma churrascaria lá no hotel. Eu digo: meu Senhor, está feita a coisa. Deus quer fazer isso com você, mas você não pode parar. Você não pode desanimar. Tem que ser melhor do que você é. Tem que começar a buscar mais a Deus, deixar de reclamar, deixar de ser amargurado. Seja uma pessoa dócil. Me levantei com uma pasta tão grande hoje, o Marco assim: pai, tem que fazer a pregação para o batismo. Eu digo: vou. Eu fiquei tão honrado e tão feliz. Olha, eu sou pastor, fui pastor dele, guri, ele era, irmãos.
e Ele me mandando agora, eu me senti honrado, me senti feliz. Se sinta feliz com as coisas que vêm para você fazer, porque você pode ser um rei e ter tudo nas suas mãos, toda a autoridade, mas se não fizer com felicidade as coisas, você fará assim como um bruto, como um animal bruto, não como um animal racional que somos nós, polidos, cheios do Espírito Santo, de sensibilidades boas. Sinta sensibilidades boas, sinta o tocar no coração pelo Espírito Santo, sinta a alegria de Deus em ver você agir, sinta a presença dos céus na sua vida, de felicidade, por você estar disposto e querer agir para ser uma pessoa melhor. Olhe para o espelho e diga assim: você está muito bruto, Milton. Dá um sorridinho, dá um sorrisinho, se alegre, arrume aí seu casaco, arrume aí seu queixo, faça essa barba. Você nem quer mais fazer a barba, quem faz barba, né? Tem pessoas que usam barba, né? Se arrume, se levante, você é importante, eu vou te usar, Jacó. Tu vai ser muito importante, tu não vai ficar a vida inteira deitado em pedras. Tu vai ter enorme rebanho, tu vai ter muitos filhos. Tu que está sozinho, solteiro ainda, se levante, sonhe. Sonho é a linguagem do Espírito. Quando sonhamos, o Espírito Santo está nos dirigindo. O Espírito Santo age através de nossos sonhos. É a linguagem do Espírito Santo. Ele pode falar conosco, com as pessoas, se nós somos sonhadores. Não deixe a sua mente parada. Coloque a sua mente para funcionar para coisas boas. Sonhe. Quem sonha já está morto, vivo morto. Ficamos em pé agora. Quero orar por você.